Já Lucas, não. Lucas, ele faz o evangelho dele, ele é ordenado em forma cronológica. Ele começa desde lá do nascimento de Jesus, com Isabel, nascimento de João Batista, nascimento de Jesus, aí vai passar pelo Sermão do Monte, depois ele vai falar os milagres de Jesus, vai falar, ele vai fazendo uma narrativa cronológica daquilo que Jesus fez, do ministério de Jesus, desde o nascimento até a morte e crucificação. Então, Marcos, ele vai redigindo à medida que as informações vão chegando, então ele não tem essa preocupação. Lucas tem. E aqui eu faço uma ressalva. Nós aprendemos que quando um novo convertido chega na igreja, o primeiro evangelho que ele deve ler é de João. Normalmente nós indicamos o evangelho de João para a pessoa ler. É o evangelho mais difícil de se ler, de se compreender para o novo convertido. O que nós temos que indicar é o evangelho de Lucas, porque Lucas vai contar a história. Ele vai falar desde João Batista, vai colocar a genealogia, vai falar desde João Batista, depois Jesus, vai retratar um pouquinho da infância de Jesus e depois o ministério de Jesus. Então, para o novo convertido, o ideal é que se indique a leitura de Lucas, porque ela segue uma ordem cronológica. João ele vai focar muito na divindade de Jesus e na última semana de Jesus, quando Jesus vai estar em Jerusalém antes da crucificação. Então, fica aí essa ressalva. Então, nós podemos estudar sistematicamente, por tema, aquele tema que te interessou, você vai estudar ele, colocar ele em ordem sistemática para estudar, ou em ordem cronológica, de acordo com os fatos que vão acontecendo. O Evangelho de João, por que difere dos demais? O Evangelho de João não faz parte do sinótico, porque sua abordagem sobre Jesus é dentro de um ponto de vista divino. Ou seja, ele vai retratar o Jesus como Deus, o Verbo encarnado. João dá mais ênfase ao Jesus divino que ao Jesus histórico, como faz os sinóticos. Quando buscamos as informações contidas nos 3 evangelhos sinóticos, passamos a ter uma visão maior da situação de acordo com todos os pontos de vista. Então, os 3, eles têm essa característica de tratar esse Jesus de forma mais histórica, mostrando aquilo que eles fizeram. Como eu disse, Marcos, você pegar Marcos, fazendo um estudo de Marcos, você vai ver exatamente o que Jesus faz. Jesus vai começar lá em Jerusalém, e aí ele vai narrando a viagem de Jesus, por onde Jesus vai passando, até a Galileia. Aí Jesus fica na Galileia, na região da Galileia, maior parte do seu ministério, Jesus está na Galileia. Jesus vai vir algumas vezes a Jerusalém, mas o ministério de Jesus é desenvolvido na Galileia, lá no norte. Como que nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos e pouquinho? Porque João vai narrar que Jesus participou da festa da Páscoa 3 vezes. Então, Jesus vai para a região da Galileia, ele vai para a cidade dele de Nazaré, começa a pregar em Nazaré, é rejeitado pelos seus, ele vai para Cafarnaum, que é uma cidade próxima, e ali ele desenvolve todo o ministério dele. Então, Lucas, ele mostra exatamente isso, à medida que as coisas iam acontecendo. A viagem de Jesus, que Jesus ia fazendo, o tempo que Jesus ficou na Galileia, depois ele narra a viagem de volta de Jesus vindo para Jerusalém, e a última semana de Jesus, Marcos está em Jerusalém. Então ele narra todos os acontecimentos que Jesus teve, porque ele está em Jerusalém. Possivelmente, segundo os estudiosos, a casa que eles reuniam, os discípulos reuniam em Jerusalém, era da mãe de Marcos. Então, quem fica em Jerusalém, quem mora em Jerusalém,
é gente que tem dinheiro. As pessoas que residem em Jerusalém, quem tem dinheiro. Lá em Jerusalém também, dentro dos muros, vão estar os pobres e os mendigos, aqueles excluídos da sociedade. Por quê? Porque eles vão estar lá dentro. Porque eles vão estar mendigando. Então, as ofertas são melhores dos peregrinos que vão a Jerusalém. Mas todo o contexto da vida de Jesus é fora de Jerusalém. Alguma parte na Judéia, ao sul, mas a maior parte é na Galileia. Lembrando que Samaria está no meio, Jesus passava por Samaria e ia para a Galileia. Ele desenvolve todo o ministério dele na Galileia, todas aquelas cidades da Galileia. Por quê? A situação do povo naquela época era a situação agrícola. A melhor região para a agricultura e o ponto comercial estava na Galileia, no Vale de Jezarel, é o Vale Fértil, perto do mar ali. Então, eles plantavam, colhiam, faziam as suas transações comerciais. Então, Jesus, ele vive o ministério dele todinho na região da Galileia. Poucas vezes ele vem a Jerusalém e na Judéia, mas a grande parte da vida dele fica lá em cima. Isso nos faz entender uma coisa. Quando a gente vê Jesus passando pelos discípulos e falando assim, vem comigo, que a pessoa abandona tudo que estava fazendo e segue Jesus, não é que aquela pessoa era preguiçosa, que não queria fazer nada. E Jesus também, se ele chama qualquer um, assim, a pessoa não ia, se Jesus fosse qualquer pessoa. Você está trabalhando lá, o outro chega e passa na rua e fala, vem comigo, você vai seguir a pessoa sem conhecer a pessoa? Claro que não. Então, aquelas pessoas, os discípulos, eram amigos de Jesus. Jesus cresceu com eles. Jesus conviveu com eles. Então, quando Jesus começa o ministério dele, chama, eles não tiveram dificuldade nenhuma de abandonar tudo que estava fazendo para seguir Jesus. Então, isso é interessante, isso é importante a gente saber disso. Porque, às vezes, quando eu converti, eu vi alguém falando assim, que aqueles discípulos seguiram Jesus, que era tudo preguiçoso, ninguém queria trabalhar. Jesus era um desocupado, e os caras estavam lá, não queriam fazer nada, Jesus passava e chamava eles e seguiam Jesus. Não foi isso. Jesus conviveu com eles, Jesus conhecia eles. Jesus, a maior parte da vida deles estava no meio daquelas pessoas. Oi? Nazaré está dentro da região da Galileia. Eles saem, Maria engravida, ele vem, na outra aula eu vou mostrar isso. Eles moravam em Nazaré, Maria engravida, tem o censo, eles descem para Belém, que era a cidade de José. Belém está na Judéia. Então eles descem da Galiléia de Nazaré, descem para a Judéia, que está ao sul de Jerusalém, em Belém. Jesus nasce, Herodes fica sabendo e manda perseguir, matar as crianças com 2 anos de vida. Eles fogem para o Egito, ficam um tempo no Egito até Herodes morrer. Quando eles souberam que Herodes morreu, eles retornam, mas aí o filho de Herodes, que era pior do que Herodes, estava no governo. Eles voltam para Nazaré, na região da Galileia. Lá eles começam a pregar. Só que eles começam a rejeitar Jesus. Aí tem aquele texto assim, se Tiro e Sidom tivesse ouvido todas as coisas que eu prego e tal. Aí ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que é uma cidade próxima. E ali ele desenvolve todo o ministério dele naquela região. Ele faz a base dele em Cafarnaum. Sai para outras regiões, às vezes vem para a Judéia, às vezes vem a Jerusalém nas festividades das Páscoas, mas ele sempre retorna para lá.
na região da Galileia. Dentro desse contexto dos 3 evangelhos, vai surgir a tripla tradição, conteúdo que aparece nos 3 evangelhos. Nesse estudo, eles definiram que batismo, túmulo, crucificação e parábolas vai aparecer nos 3. Esses temas vão fazer parte da tripla tradição, ou seja, aqui estão os percentuais, mas eles vão fazer parte. Vai ter uma inclusão de Mateus 3, 8 a 10, atribuídas a João Batista, e Mateus 7, 19, atribuída a Jesus, e a história do servo centurião. São percentuais pequenos, que vão ser acrescidos, mas a tripla tradição vai trabalhar com esse percentual aqui. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, vai ficar mais fácil. Marcos e Mateus, morte de João Batista, diversos milagres, proibição do divórcio e narração da morte de Jesus. Então, o grosso de Marcos e Mateus vai estar nesses pontos aqui. Marcos e Lucas, limitado a um incidente isolado de Cafarnaum, também vai trabalhar isso. E aí nós vamos ter 35% somente de Lucas, de pesquisa de Lucas, 20% somente de Mateus e 76% somente de Marcos. A dupla tradição vai trabalhar com a narrativa dos 3 textos juntos. Isso vai ficar mais claro na próxima tela. Aqui o texto que talvez não vai dar para o pessoal de trás ver, mas pode acompanhar até na Bíblia. Marcos, de 9 a 13. Olham como que as narrativas, elas são muito parecidas, tratam do mesmo assunto. Marcos 9 a 13. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o Filho amado, em que te comprazo. E logo o Espírito os impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então essa é a narrativa de Marcos. Mateus vai narrar o mesmo fato, e agora eu chamo a atenção para a semelhança. Então, isso conclui-se que alguém copiou de alguém. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia, para o Jordão. Aqui, eu omitiu essa questão foi batizado por João. Mateus já não vai citar isso. A fim de que João, não, ele vai citar, a fim de que João o batizasse. Só mudou a ordem do termo. Ele, porém, o dissuadia dizendo, acrescentou esse detalhe aqui, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, aqui já vai chamar o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A diferença de Marcos para Mateus, no mesmo texto, é que ele vai acrescentar um discurso de Jesus, entre Jesus e Pedro. Quando Jesus chega para ser batizado, Pedro vira para Jesus e fala assim, mas é eu que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim para ser batizado? Aí há o diálogo entre Jesus e Pedro, e Jesus fala com ele, não, convém que se cumpra a Escritura. Então, mas a narrativa, o fato contado é igual. Salta alguns detalhes de colocação de termos, mas
a estrutura central permanece, ou seja, é igualzinho. Isso nos leva a pensar que alguém copiou de alguém. Alguém serviu de fonte para o outro para escrever. O mesmo texto, agora fazendo um comparativo entre Marcos e Lucas. Lucas vai dizer: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, olha a narrativa de Lucas, ele já vai citar todo o povo batizado. Mateus e Marcos não se preocupa com esse detalhe. Lucas já preocupa em descrever que todo o povo estava sendo batizado. Também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, ou seja, acrescentou um fato novo, que Jesus foi batizar juntamente com o povo, e que Jesus estava orando, e o céu abriu. E o Espírito Santo, aqui, enquanto os outros chamam, um chama Espírito só, o outro chama Espírito de Deus, aqui Lucas já vai chamar de Espírito Santo. Isso já nos faz pensar que ele vai tratar disso como Espírito Santo lá na carta de Atos, porque é Lucas que escreve Atos também. Desceu sobre ele em forma corpórea uma pomba, está igual, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, um outro elemento novo que ele está acrescentando. Ele está falando que Jesus, ele está definindo a data de Jesus, que Jesus tinha 30 anos como foi batizado. Os outros dois contam o mesmo fato, mas eles não tratam dessa questão. Por que que Lucas ele tem uma narrativa tão minuciosa? Porque ele está escrevendo para Teófilo. Teófilo, a Bíblia não trata, os historiadores também desconhecem, possivelmente era uma autoridade grega. E o grego era questionador. Então, quando Lucas escreve, ele escreve com uma riqueza muito grande de detalhes. Porque ele estava escrevendo para um grego, e esse grego, ele exigia que fosse passado para ele essa quantidade de detalhes, de conhecimento que ele questionava muito. Marcos está escrevendo para romano. Possivelmente a comunidade judaica que estava em Roma, mas também os ímpios que já tinham se convertido, porque é quase no ano 70. Só que o romano, ele não queria saber desses pormenores, de quem era Jesus, se ele é filho de quem, qual a origem dele. Você vê que a narrativa de Marcos ela é bem sucinta. São só informações rápidas. Mateus, ele vai se preocupar com uma questão judaica, mostrar Jesus como filho de Davi, a origem de Davi. Ele começa lá com a descendência de Abraão, depois de Davi. Então, por quê? Mateus está escrevendo para a comunidade judaica. Lucas, como está escrevendo para grego, e grego não quer saber disso, mas ele é um questionador, a mente dele questiona o tempo todo, então ele quer uma riqueza de informações. É isso que Lucas difere. Então, Lucas acrescenta que todo o povo foi batizado, que Jesus aproveitou que o povo estava sendo batizado, foi também. Ele vai falar que o ministério de Jesus começa aos 30 anos. Então, a narrativa é igual. O assunto é o mesmo, só que o evangelista ele está escrevendo com há diferenças nessa narrativa por causa de que para quem ele está escrevendo, então tem essa peculiaridade.
Mateus era coletor de impostos. Eles seguiram Jesus. Marcos morava em Jerusalém. Não. Alguns dos discípulos que foram chamados, eles cresceram juntos com Jesus na região da Galiléia. Marcos, por exemplo, ele morava em Jerusalém. Não todos, mas a grande maioria, sim. Até hoje, a teoria mais aceita em relação às fontes utilizadas na composição dos evangelhos sinóticos. Teoria dos 4 documentos. Em 1901, o teólogo Bernard Weiss denominou-a de que ou Kelly, a fonte, que quer dizer fonte em alemão, para explicar onde Mateus e Lucas retiraram seu material em comum, que se encontra no livro de Marcos. Enquanto que houve um proto-Marcos, provavelmente relatos de Pedro, ou seja, Marcos recebeu informações de Pedro para escrever, para aquilo que somente há em Mateus, e L para o que somente se encontra em Lucas. Foi no livro As 4 Fontes, 4 Evangelhos, lançado em 1924, que o autor propôs essa teoria, ou seja, a teoria das 4 fontes, que Marcos, ele recebeu para redigir o Evangelho de Marcos, ele recebe essa informação de Pedro, que Mateus, quando foi redigir, que ele vai redigir depois, quando nós estamos considerando Marcos como o primeiro a escrever, Mateus, quando foi escrever, parte do material que ele utilizou veio de Marcos, parte veio dessa fonte que? E parte foi pesquisa própria dele. Lucas, da mesma forma. Lucas vai utilizar Mateus, uma parte dos seus escritos vai vir de Mateus, uma parte vai vir da fonte que era uma fonte que existia na época, a respeito dos ensinamentos de Jesus, mas Lucas também teve pesquisa própria. Tranquilo? De Marcos, desculpa. Ele pega de Marcos. Sim. Só que nesse momento, hoje a gente já tem a Bíblia pronta. Só que nesse momento, quem começa a falar sobre essa questão do Espírito Santo com mais ênfase é Paulo, que ele já está escrevendo. As cartas de Paulo começam a ser escritas antes que os evangelistas começassem a escrever os evangelhos. Claro que tem a ação do Espírito Santo para registrar tudo aquilo que deveria conter na Bíblia. Isso é fato. Mas nós temos que pensar também que quem redige é um ser humano. Então ele vai ter a sua característica própria. Se eu pedir para vocês escreverem uma carta com o mesmo tema, o mesmo assunto, vocês vão escrever uma carta. Cada carta vai ser diferente. Por quê? Porque tem a característica própria do autor, da sua cultura, da sua influência, do meio que ele vive. Todos vão estar falando do mesmo assunto, mas
vão ser cartas totalmente diferentes uma das outras, porque tem essas características. E isso fica muito claro nos três evangelistas. É tanto que ao narrar o mesmo fato, ele dá ênfase a uma coisa, o outro não. Aqueles textos que eu mostrei no início, um fala que eram 2 gadarenos, o outro fala que era um. Então, assim, um narrou dessa forma, o outro, ao fazer a pesquisa dele ou copiar, ele não considerou esse fato, né? Então, vai ter essa característica. Então, um resuminho disso aqui vai ser chamado proto-Marcos, ou seja, Marcos recebeu de alguém, e esse alguém que passou para Marcos redigir o primeiro evangelho foi Pedro, porque Marcos foi discípulo de Pedro, andou com Pedro. Nós temos a fonte que era uma fonte da época, vários escritos a respeito da vida de Jesus. Mateus, ele vai usar Marcos, mas ele também vai ter uma parte dele próprio, de pesquisa dele. Lucas, da mesma forma, vai utilizar Marcos, vai utilizar a fonte que, e tem uma parte dele que é de pesquisa do próprio Lucas. Então, montei esse esqueminha, que agora, se vocês entenderem esse esquema, logo em seguida vai ter a prova oral. Entendeu? Então, se vocês entenderem esse esquema, vocês conseguem responder a prova oral. Então, eu vou bem devagar, apesar do meu tempo tá correndo ali. Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever, o primeiro evangelho a ser escrito. Quem foi a fonte, a inspiração para Marcos? Pedro. Mateus foi o segundo a ser escrito. Para Mateus escrever o evangelho dele, da onde que ele vai lançar a mão? Ele vai lançar a mão de Marcos. Ele vai lançar a mão da fonte que. Percebe que a fonte que começou a ser escrita no ano 50 depois de Cristo. Marcos, 65 depois de Cristo, 15 anos depois que essa fonte que estava circulando em Jerusalém. Então, Mateus, ele recebe de Marcos, ele recebe da fonte que, essa pesquisa, esses escritos que já existiam, ele utiliza deles para escrever o evangelho, mas ele também tem material próprio, material de pesquisa dele. Tranquilo? Então, Marcos recebe de Pedro, Mateus vai receber de Marcos, vai receber da fonte que, e Mateus também tem material próprio de pesquisa. Lucas, ele vai utilizar Marcos como base também. Ele vai utilizar a fonte que, e ele vai usar material próprio de pesquisa. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos continuar? Tem, vou passar aqui na frente, tem. Possivelmente depois do ano 70. Jerusalém é destruída no ano 70, possivelmente depois do ano 70 que eles vão escrever. Mas eu chamo a atenção para esse detalhe. Os discípulos, Jesus morreu, 20 anos, ninguém escreveu nada. A partir dos anos 50 começaram a surgir os escritos. Essa fonte que foi considerada uma fonte confiável, mas muitos outros textos, muitos outros evangelhos foram escritos nesse período e não foram
inspirados, foram considerados apócrifos. Então, é o mesmo gráfico, com uma forma diferente agora, porque agora daqui a pouco vai surgir a prova oral. Eles começam a ser escritos nessa época, a partir do ano 50, e ele vai continuar no primeiro século, no segundo século, porque esse cano do Novo Testamento, da forma como nós temos os 27 livros, eles só vão ser fechados lá no quarto século, bem lá na frente. Então, ocorreram muitas discussões. As cartas de Paulo tiveram muitas controvérsias, se era de Paulo, se não era. O Apocalipse, por exemplo, que é uma linguagem que difere totalmente das cartas gerais, como das cartas de Paulo, custou a ser aceita pela igreja. Então, tinha cartas que a igreja ocidental aceitava, tinha cartas que a igreja oriental aceitava, tinha uma que ela rejeitava. Então, somente lá no quarto século que conseguiu fechar esse cano. Então, esses apócrifos começam a ser escritos nesse momento. Há muita heresia escrita. Então, os apóstolos se preocupam em escrever justamente por causa dessas heresias que estavam entrando na igreja. Então, vamos lá. Marcos tem 661 versículos. Agora é matemática. A fonte Q tem 235 versículos. Mateus, para escrever o Evangelho, ele vai lançar mão de 500 versículos de Marcos. Ou seja, 500 versículos que Marcos citou vão estar retratados em Mateus, alguns de forma literal e outros de forma bem parecida. Mateus também ele vai utilizar 235 da fonte Q. E ele vai utilizar 333 versículos de pesquisa própria. Ok? 661 versículos de Marcos. 500 Mateus utiliza para redigir o evangelho dele. Ele também lança a mão de 235 da fonte Q e 333 de pesquisa própria. Total, 1.668 versículos. Estão contidos no livro de Mateus. Eu creio que não, porque essa divisão que nós temos dessa forma de versículo, capítulo, ela foi feita pela Igreja Católica, lá na Idade Média. Então, eram os escritos em rolo mesmo. Depois é que foi catalogado nessa forma que nós estamos apresentando. Então, vamos lá agora para Lucas. É só olhar a setinha. Lucas, ele vai utilizar dos 661 e vai utilizar 350 de Marcos. Lucas também vai lançar a mão dos 235 da fonte Q. ...564 versículos de Lucas são pesquisa própria, ou seja, só vai aparecer no Evangelho de Lucas. O total de Lucas é 1.149. Falando a mesma coisa de forma diferente. 500 versículos
vão aparecer em Mateus, mas também vão aparecer em Marcos, porque Mateus utiliza Marcos para redigir o seu evangelho. 235 versículos vão aparecer em Mateus, vindo da fonte Q. Mas 333 versículos só vai aparecer em Mateus. Da mesma forma, Lucas, dos 661, ele vai utilizar 350, ou seja, 350 versículos vão aparecer em Lucas e em Mateus. 235 vai aparecer nos dois. Porque tanto Mateus como Lucas vai utilizar a fonte Q. E 564 versículos, no final eu vou apresentar a tabela, quais são esses versículos. 564 versículos só vai aparecer em Lucas, que são versículos de pesquisa própria de Lucas. Então, ele só vai aparecer em Lucas. Um total de 1.149. Então, vamos lá para a prova. Perguntas. É o mesmo gráfico. Quantos versículos tem Marcos? (661). Só Marcos. Quantos versículos tem Mateus? 1.068. Quantos versículos tem Lucas? Vocês pegaram o esquema, quase lavou rápido, né? Qual o evangelho é maior, Lucas ou Mateus? Por quê? Tem mais versículo, né? Só está certo. Quantos versículos tem a fonte Q? Já respondi para vocês, que é 235. Qual o evangelho é maior? Lucas com 1.149. Quantos versículos Mateus usou de Marcos? Vocês estão entendendo. Quantos versículos Mateus usou da fonte Q? Quantos versículos só aparecem em Mateus? Quantos versículos Lucas usou de Marcos? Quantos versículos Lucas usou da fonte Q? Você está balançando a cabeça que você não está entendendo nada? Hã? Não, esquenta a cabeça com o piano. Nós vamos colocar a filmagem lá, depois você vai olhar, rever, estudar. Preocupa só em entender e aprender. Quantos versículos Lucas usou da fonte Q? Quantos versículos só aparecem em Lucas? Quem copiou mais de Marcos, Mateus ou Lucas? Isso. Mateus, ele vai copiar 500 versículos e Lucas vai copiar 350 versículos. Quais os versículos da nossa Bíblia são da fonte Q? Hã? Os que são comuns em Mateus e Lucas e que não estão em Marcos. Entendendo? Oi. Quantos versículos da nossa Bíblia são da fonte Q? Entendeu? É os que são comuns em Mateus e Lucas.
e que não estão em Marcos. Eu só perguntei diferente para gerar, para ver se estava entendendo mesmo, porque eles são comuns, em Mateus e Lucas, e não estão em Marcos. Marcos não utiliza a fonte Q. Então, eu só perguntei de forma diferente para ver se... Quando o texto só aparece em Marcos, de quem que é? De Marcos. Quando só aparece em Mateus, é de Mateus. Quando o texto só aparece em Lucas, é de Lucas. Quando o texto aparece em Mateus, Marcos e Lucas, de onde ele vem? Hein? Entenderam, não? Aqui, ó. Quando o texto aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus, Marcos e Lucas. Então, ele vem de Marcos. Os versículos são comuns em Mateus e Marcos. Vieram de quem? Os versículos são comuns em Lucas e Marcos. Vieram de Marcos. Os versículos são comuns em Mateus e Lucas. E não vieram de Marcos. Fonte quê? Ok? Cronologia. 30-50. Evangelho é transmitido de forma oral, ou seja, ninguém escreve nada. De 50 a 60, coleção escrita das palavras de Jesus, a fonte Q, ela começa a ser escrita nesse período. 51 a 52, primeiras cartas de Paulo, ou seja, Paulo começa a escrever antes que os evangelhos fossem escritos. 65 a 70, evangelho de Marcos. 70, destruição do templo em Jerusalém. Mais ou menos 80, Mateus e Lucas começam a escrever os evangelhos. Então, a fonte Q é escrita primeiro, depois as cartas de Paulo começam a ser escritas no ano de 50, 51, 52. Lá no ano 65 a 70, Marcos começa a escrever. Marcos estava com Pedro em Roma. E no ano 70, o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo. Os judeus, parte deles são dispersos. Mateus e Lucas, eles vão escrever para as suas comunidades. Aqui só o mesmo esquema que estava da aula anterior, da tela anterior. Não vai dar para ler, mas isso vai estar disponível, então vocês podem ver. Material exclusivo de Marcos, 161, aqui estão os textos. Material exclusivo de Mateus, 333, está todos os textos aqui que só vai aparecer em Mateus. Material exclusivo de Lucas, 564, todos esses textos só vão aparecer em Lucas. Material da fonte Q, que tanto Mateus quanto Lucas vão utilizar, os textos estão aqui, eles vão aparecer nos evangelhos, 235. Um paralelo entre os três, aquilo que eu falei no início, somente 2 textos que vão aparecer, que vai estar relacionado com os 3, mas todos esses textos aqui vão estar aparecendo nos 3. Da mesma forma, sinótipo comparado com o Evangelho de João. Preocupados principalmente com o ministério de Jesus no norte e na região da Galileia, o sinótipo vão estar tratando disso, Jesus, o ministério dele lá na Galileia, enquanto João vai cobrir o ministério de Jesus no sul, na região da Judéia. Muita ênfase no reino, mais realce na pessoa de Jesus. Jesus como filho de Davi, filho do homem,
João vai tratar Jesus apresentando especialmente como Filho de Deus. Os sinóticos vão tratar das expectativas da igreja e referências ao início da igreja. O evangelho da igreja em amadurecimento. Os sinóticos vão tratar da história terrena de Jesus. João vai tratar de um significado mais celestial para o ministério. Os discursos de Jesus geralmente são curtos nos sinóticos. Na narrativa de João vai ser um discurso mais longo. Relativamente poucos comentários por parte dos escritores do Evangelho. João vai gastar mais tempo com comentários. Somente uma menção da Páscoa, ou seja, os 3 sinóticos só fazem uma menção de Jesus participando da Páscoa. João vai fazer 3 menções, possivelmente até 4 menções de Jesus participando da 4. Por isso nós sabemos que o ministério de Jesus, ele teve duração de 3 anos. Conclusão, encontramos vários estilos dentro dos evangelhos, histórico, doutrinário e biográfico, são na realidade um resumo da vida e trajetória de Jesus, possuindo um teor mais histórico do que doutrinário. O fundamento maior dos evangelhos é o testemunho através da história sobre a vida e a trajetória de Jesus Cristo, para testificar e afirmar a nossa crença nele.